Bom, quando você vê os dois carros do vídeo de hoje, provavelmente você vai me perguntar, ué, vocês vão fazer um comparativo de carros de categorias tão diferentes? Um é um novo SUV coupé, que é o Volkswagen Nivus, e esse outro é o Chevrolet Cruze na versão hatch. O que eles têm a ver e por que eles estão juntos no mesmo vídeo? A gente não vai fazer um comparativo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês por que os SUVs compactos e principalmente esse aqui que é um SUV coupé, meio que uma nova subcategoria, eles estão tomando espaço de carros tão tradicionais como os hatches médios. Na verdade, quando a gente olha para o Cruze, só existe ele de hatch médio aí no mercado brasileiro praticamente sozinho. Mas então o que está acontecendo com esse mercado? Por que esse tipo de carro está morrendo? Bom, de um lado a gente tem o Nivus, né, que é o mais recente lançamento da Volkswagen, e ele está vendendo bem mais de 3.000 unidades por mês de um carro que não tem nem 3 meses de mercado. Então, significa que ele já é um sucesso de vendas, né? E a fórmula para ele, primeiro, é a altura de um crossover, o estilo da Volkswagen e o estilo diferente do carro. Vou mostrar para vocês vantagens agora desse crossover. O que atrai tanta gente, né, para um crossover não é a capacidade off-road 4x4, nada disso. Afinal, a grande maioria deles nem tem isso, né? Hoje a gente com tração integral em termos de compacto só tem o Jeep Renegade e ainda na versão diesel, né? Esse aqui é um 4x2 normal, mas uma coisa que atrai tanta gente para SUV compacto. Primeiro, a gente fala aqui, porta-malas, né? No caso do Nivus, são 415 litros, é um porta-malas grande, né? É uma vantagem dos crossovers aí do mercado brasileiro, eles têm um porta-malas e o brasileiro gosta muito disso. Agora, quando a gente fala de espaço interno, vou mostrar aqui, vou sentar aqui também para a gente ver se é maior, se é melhor realmente do que um hatch médio, né, como a gente tem no mercado. E sendo bem honesto com vocês, olha, não tem nada de muito espaçoso não. Isso é uma coisa que os SUVs compactos, eles acabam enganando um pouco o consumidor. Isso não é coisa desse carro não. Eles enganam porque ele fala que é um carro maior e mais versátil. Eu só concordo com o versátil, porque maior eles não são. O tamanho desse carro é 4,26, a média é 4,15, 4,30. Essa é a média de um SUV. Então eles não são maiores, né? E por isso tem essa questão de ter mais espaço. Você vê aqui, é um espaço normal, um espaço bom. Ele tem o mesmo entre-eixos do Polo, porque todo SUV compacto é baseado em um carro compacto também. Então não tem nada disso. Ele tem um espaço legal, na verdade até o T-Cross é melhor do que ele em termos de espaço, mas é um carro ok, que entrega o que o consumidor espera em termos de espaço. Uma coisa que atrai muita gente para o SUV compacto, tá aqui, ó, é a posição de dirigir. Nesse caso aqui, ele é baseado no Polo, como a gente já sabe, e ele tem 2,7 centímetros de altura a mais. Se você olhar, é praticamente isso aqui. É pouca coisa que ele entrega, mas essa posição um pouco mais elevada de direção é o que o consumidor gosta muito. E isso você vai ter no Kicks, vai ter no Creta, vai ter no Renegade, vai ter no Tracker. Todo crossover ele entrega essa posição um pouquinho mais alta, né? Aqui é um carro com bastante ergonomia, nem vou falar da versão, mas ó, aqui ele tem uma coisa que o consumidor gosta muito, ajuste de altura e profundidade. Essa é a versão de entrada do Nivus, ele nem tem tela digital, não é a melhor multimídia, é a versão mais de entrada, né? Esse carro, por exemplo, custa R$87 mil. Se você for colocar o preço desse carro hoje no mercado, um sedã médio, por exemplo, custa a partir de R$100 mil. Então, esse carro ainda é mais barato do que um sedã médio e mais versátil do que um sedã médio. Tá entendendo por que o consumidor prefere esse tipo de carro do que aquele lá? Quando você fala em termos de crossover, né? Quem diria que um dia a gente teria um carro com motor 1.0 como esse aqui, já desenvolvendo 128 cavalos, né? É um motor pequeno que desenvolve bem. Ele, por ser turbo, né? Ele logo na primeira acelerada você vai ter um ganho de potência. Isso é ótimo para andar na cidade. Então, muita gente tem preferido esses carros e você vê. Motorização dos compactos é 1.0 turbo, 1.2 na Tracker, né? Tem a opção. No Kicks, por exemplo, é 1.6, no Creta é 1.6, na Duster é 1.6. Todos eles nessa média, 120, 130, o Renegade tem 139. Nenhum deles é potente, né, os SUVs. Mas pela questão da versatilidade, muita gente prefere esse tipo de carro hoje. E aí falando do hatch médio, né, como ele é equilibrado na direção, como é um carro bacana de dirigir, de posição.
é que hoje o consumidor está preferindo a posição mais elevada, então não está optando pelos sedãs médios ou pelos hatches médios. Se a gente analisa o Cruze Premier, ele é praticamente o último, né, sobrevivente. Aí você vai lá na questão do porta-malas. É um porta-malas raso, né? Não é um porta-malas grande, né? A gente comparou lá com o Nivus, 415 litros. Esse aqui não é um grandioso porta-malas. Ele até é pequeno para o porte do carro, porque aqui não é um carro pequeno, né? Ele tem mais de 4,5 de comprimento. Ele é comprido em relação a um crossover compacto. Mas já aqui no porta-malas a gente já viu uma desvantagem. Eu estou dentro do Cruze, aquele banco está ajustado para a minha altura, o espaço é praticamente o mesmo. Tá vendo por que o consumidor acaba optando lá pelo crossover? A posição é mais elevada, você está mais alto, e isso passa uma sensação de que o carro é mais seguro. Na verdade não é, né? É muito de percepção isso. Em termos de espaço, praticamente a mesma coisa. O Cruze nunca foi assim, ele é espaçoso, mas está muito na média também, entre eixos, espaço interno. Então é um carro que acaba ficando sem sentido porque o consumidor está indo para outro tipo de produto. Você analisar, você percebe muito bem isso. Olha, agora aqui por dentro é que a gente vê como é triste a gente ver esse tipo de carro morrer. Quando eu comparo com qualquer SUV compacto que eu já andei, esse tipo de carro que vende muito pouco dá um banho de acabamento, mas dá um banho, com certeza. Não é elogio só pro Cruze, não. Os outros carros, né, o Civic e o Corolla, tem acabamento muito melhor do que os SUVs compactos, né? Você vê aqui nesse carro, primeiro, uma posição de dirigir muito legal, né? Você está mais na mão o carro, porque ele é um pouco mais baixo, a dirigibilidade é melhor. Aqui o sistema de suspensão é mais refinado também. Aqui você tem um acabamento, ó, que mistura soft touch com couro costurado, várias superfícies, cromado. No caso do Cruze especificamente, ele tem a multimídia MyLink com internet 4G, Wi-Fi. Bom, o câmbio automático não é novidade, todos os outros vão ter. Aqui você também encontra bem a sua posição, né, de altura. Ó, aqui você vai encontrar bem o seu estilo de dirigir no carro, ó, altura e profundidade. Realmente é muito bacana esse tipo de carro. Mas o consumidor está preferindo a posição um pouquinho mais elevada. E aí quando você fala em motorização, você vê que a tendência é o motor 3 cilindros turbinado. Aqui a gente tem um 4 cilindros turbinado. Esse motor realmente é bom, eu considero ali, se você for comparar com os concorrentes dele, né, Corolla e Civic, que são aspirados, o desempenho do Cruze é muito mais divertido. E é um tipo de motor que está assim meio ameaçado pelos motores 3 cilindros, né? Aqui você tem em toda a versão do Cruze 1.4 Ecotec, 150 cavalos, um pouquinho mais que isso, um bom torque e um consumo também bem interessante. Então qual que é a vantagem de um crossover compacto, né, como o Nivus? O que você vai encontrar? Mais versatilidade, um bom porta-malas, um carro com uma posição de dirigir mais elevada, um motor que é econômico e nesse caso desse carro aqui um nível de equipamentos bacana. A desvantagem é que quando você dirige um carro que é um pouquinho mais alto, a dirigibilidade dele não é a mesma, né? Você não tem a mesma estabilidade quando você dirige um carro. E quando você opta ainda por um sedã médio, ou nesse caso, né, por um hatch médio, o que você vai encontrar? Mais equilíbrio na direção, porque ele é um pouquinho mais baixo, uma dirigibilidade melhor, mas um porta-malas um pouco menor, o espaço entre ele e um SUV é praticamente a mesma coisa, só que aqui, como as montadoras sabem que quem compra esse tipo de carro conhece carro, elas capricham mais no acabamento e elas largam um pouquinho o acabamento do SUV, porque quem compra SUV está mais interessado naquela posição, aquela versatilidade, aquela ideia de que o carro é mais seguro. Na verdade não é. Até se a gente olha em termos de equipamento, controle de estabilidade e tração, pacote completo com 6 airbags, esses carros vão até se bobear mais seguros do que os SUVs. Pois é, então é isso. Eu espero ter conseguido explicar para você por que os SUVs estão em ascensão, pela posição, pela versatilidade, pelo preço, do que os SUVs, do que os sedãs médios ou até os hatches médios, que entregam mais dirigibilidade, mas muita gente já nem está ligando mais para isso. Mas, vou te dizer, esse tipo de carro tem melhor acabamento, melhor estabilidade e às vezes um nível de equipamentos melhor. O que está jogando contra esses carros é o preço, porque qualquer sedã médio hoje custa pelo menos R$100 mil e você já compra SUVs bem equipados
como Nivus, né, a partir de 87, ou seja, a diferença ali é grande já no preço em favor dos SUVs, mas eles são menos refinados do que esse tipo de carro. Então, leva isso em consideração na hora de você escolher entre continuar com o sedã ou com o hatch médio, ou você ir para esse segmento que é o mais disputado aqui do segmento. Aliás, é o mais disputado do setor automotivo. Vou ficando por aqui, a gente se vê em mais vídeos do Autos TV. Obrigado pela audiência, até mais.